Já começando esse capítulo 91.2 oficial Shumatsu no Valkyrie, sendo bem sincera com vocês, ele foi ruim, bem ruinzinho mesmo. Além de ser pequeno, esse clímax que normalmente era pra ser o ápice de toda a batalha, tá mais pra meio de luta onde as coisas estão básicas demais e simples demais. E eu não digo isso por conta desse capítulo ter uma continuação do mês passado, porque pela forma que esse capítulo acabou, até o último teve uma finalização muito melhor e muito mais bem feita do que de fato o final desse capítulo, porque o começo é mais sobre o Jack o Estripador, ele explicando o núcleo dos ataques do Susanoo, que é aquela mão esquerda. E a Hiloki até que faz uma pergunta bem interessante, de que se fosse o Jack nessa batalha contra o próprio Susanoo, ele iria conseguir pensar em uma estratégia para combater essa técnica tão assustadora que está causando muitos problemas pro Okita. E o que mais me surpreende é que ele consegue mesmo montar uma estratégia, sem ser algo assim tão bem elaborado, mas ele consegue, que é destruir o núcleo da técnica do Susanoo, que é a sua mão esquerda, a mão que ele usa para mirar os seus ataques no Okita. E o mais interessante é como é que o Jack faz para poder elaborar essa pequena estratégia. Ele usa aquele poder para ver os sentimentos do Susanoo quando ele mira seu ataque. E são sentimentos que foram mencionados nos spoilers, de confiança e segurança. E isso até que é uma forma bem genial e diferente do Jack usar o seu poder para ver o sentimento dos outros, que para mim é o poder mais inútil de todos os Shumatsu. O que me faz até pensar se essas estratégias mais diferentes do Jack poderiam vencer outros deuses da lista do Ragnarok. Deixe nos comentários suas opiniões, que eu quero ver uma discussão sobre isso. Mas em questão da batalha nesse capítulo, nós só recebemos ainda mais do mesmo. O Susanoo feliz por estar lutando contra o Okita como sempre, já que era o sonho dele, e o Okita usando a velocidade para ver se consegue escapar da mira do Susanoo, coisa que ele já tentou outras vezes e claramente não deu muito certo. E os Zeus fazendo aquele mistério, ou melhor, aquele merchan sobre o poder do ataque do Susanoo, como ele faz com a maioria dos deuses, isso se não forem todos os deuses, dizendo que se o Okita não desviar do próximo ataque, ele vai morrer e blá blá blá. Sendo que todos nós já sabemos que mesmo se o Okita for atingido, não vai dar em nada. E nem é para ele ser o favorito do autor, ou que vai ganhar, ou coisa parecida. É só que não vai dar em nada mesmo. Nunca deu em nada em nenhuma das vezes que o Zeus falou isso. E sinceramente, nesses momentos em que o Susanoo está tentando atacar o Okita, eu não tenho muito o que falar sobre o capítulo. É só a mesma batalha repetitiva de sempre que nós já estamos acostumados. O Susanoo fazendo a sua lâmina de vácuo, o Okita desviando e dando aquele sorrisinho de demônio que nós já vimos antes de atacar o Susanoo. Realmente, nada mudou até esse momento. E se vocês soubessem o quão entediada eu estava no momento em que escrevi esse vídeo e agora gravando para vocês, entenderiam o tamanho do esforço que eu tô fazendo para esse vídeo sair pelo menos com um tamanho decente para vocês assistirem. E eu não vou nem mencionar a arte do capítulo, porque é sempre o mesmo comentário que eu faço em todos os vídeos. E também, a arte ser boa não muda em nada essa luta ser incrivelmente chata. E pior, esse capítulo foi tão básico que eu consegui acertar toda a parte do ataque do Okita desde o momento que foi mostrado somente as fotos do capítulo. Ele acertando a espada no Susanoo para ele cair, dando um jeito de pegar ela de volta e usando para atacar por cima de novo. Então, pelo menos, essa luta aqui tá tão fácil de se prever que nós vamos conseguir acertar o vencedor como se fosse um estalar de dedos. E sinceramente, a única coisa interessante nesse momento que estamos na luta foi o Susanoo, onde ele perdeu uma parte do pé dele e alguns dedinhos de lá. E o Okita, tendo o lado esquerdo do corpo dele danificado pela lâmina de vácuo em um novo ataque entre aspas do Susanoo. Mas falando sério, essa luta é uma das mais rasas até agora, porque nós temos mais um final de capítulo e a única coisa que nós recebemos é conversa sobre o ponto fraco de Susanoo, cenas dos personagens carregando ou usando o mesmo ataque básico
e o narrador contando sobre uma nova técnica do Susanoo no Mikoto, sendo usada poucos momentos antes dele cair no chão, o que me fez pensar que parecia muito aquelas cenas de filme, onde tudo acontece em câmera lenta, porque foram exatamente 9 páginas. Eu repito, 9 páginas do Susanoo quase caindo ou chegando perto de cair antes de usar essa nova técnica lá na 10ª página da sequência de ataques que eles estavam fazendo. Mas tipo, desde quando a nova técnica, entre aspas, do Susanoo é exatamente a mesma coisa, só que pra cima. Tipo, é risível de verdade. Um ápice de uma batalha de tão ruim que acaba sendo risível. Ainda mais quando você pensa nas consequências dessa batalha, que até agora tem quase nenhuma. O Shiva, durante a sua luta, perdeu 3 dos seus braços. O Kim, um braço inteiro, junto do ombro e até um pouco do tronco dele. Inclusive o Apollo. Caramba, o Apollo ficou com o braço em estado deplorável e o rosto todo lascado por conta da cabeçada do Leônidas. E aqui nós temos o quê? O Susanoo sem os dedos dos pés e os cortes, e o Akita com ferimentos no corpo todo, mas assim, não é nada uau como foram nas outras batalhas, tipo Bill, que sofreu o dano da sua própria explosão, o ataque mais forte, que se ele usasse mais uma vez, ele ia pra vala, coisa que nós não vemos há muito tempo nessa batalha. É sério, dá até vergonha de chamar esses capítulos de ápice da rodada, sendo que tá sendo mais chato do que as primeiras rodadas do Shumatsu, que a maioria das pessoas que já acompanham o canal sabe que não gostam muito. Não é à toa que eu tô vendo o fandom totalmente desanimado com essa luta. Eu não vejo mais colas de fãs saindo no mesmo dia do capítulo, raramente saindo até meses depois do capítulo. Eu não vejo gente comentando, fazendo posts ou coisas assim. E os vídeos sobre a batalha não estão bombando como normalmente aconteciam antes. É só realmente indo bem quando fala mal da batalha, o que pra mim tá totalmente certo. Essa batalha tá tão ruim que tem que ficar falando mal mesmo pra ver se melhora daqui pra frente. E a situação dessa luta só piora ainda mais quando descobrimos que mês que vem essa batalha já acaba. Sim, é muito bom ela tá acabando, já que ninguém tá gostando dela, mas é uma luta verdadeiramente horrível, porque ela vai forçar os leitores a ler um mangá que tem exatamente nada a ver com Shumatsu no Valkyrie para saber sobre o passado do Akita, que é o Shiruran Shinsengomi no Requiem. E mesmo sendo um mangá do mesmo autor, eu não acho que o Memura deveria fazer os fãs de Shumatsu lerem outra obra para saber de um personagem. Além de que os ataques novos que estamos vendo nesse capítulo e também em outros momentos da batalha são exatamente os mesmos que já foram usados, mas com uma coisinha de nada, uma merdinha que botaram de diferente só pra falar que é um novo ataque. Principalmente esse novo golpe do Susanoo, que pelo que eu entendi só mudou a direção que ele usa. Eu nunca imaginaria, nem em meus piores pesadelos, que uma luta de espadas, que são incríveis em outros mangás, emocionantes e me deixam toda animada, seria assim tão ruim no Shumatsu. E vocês se lembram que eu falava toda hora que essa luta poderia ser maravilhosa, porque são lutas de espadas e eu gosto muito disso, e eu quebrei totalmente a minha cara, e eu duvido que o final dessa batalha consiga fazer as coisas melhores. Pra vocês terem a noção de quão ruim a situação tá aqui, eu tô quase torcendo pra acontecer o empate, para ver se pelo menos equilibra um pouco essa batalha tão ruim com um final que seja bom. E como todos os meses, como eu gosto de mencionar, tivemos um capítulo extra bem bonitinho, do Jack e a Hiloki competindo pelo último pedaço de torta que o Jack faz, que é quase como se fosse uma continuação de um extra bem antigo que tivemos há muito tempo atrás, quando o Jack faz uma torta com queijo cheddar para Hiloki, que é uma referência à torta que aparece lá no spin-off do Jack. E nesse extra, a Hiloki perde várias vezes em um jogo de cartas, mas não porque o Jack estava trapaceando para ver as emoções dela. É que a Hiloki realmente não sabe esconder a animação quando ela sabe que vai ganhar, e isso faz ela perder. E no final achei bem fofinho eles dividindo a torta no meio, já que ele quis deixar um pedaço para ela, e eu sempre acho o extra desses dois personagens, o Jack e a Hiloki, muito bonitinho,
Eu amo a relação que eles têm como se fosse de pai e filha, ou realmente de dois parceiros no crime. Dois dos melhores personagens de longe desse mangá, que eu nunca vou deixar de gostar. Mas essa é a minha percepção e a minha análise sobre o capítulo 91.2. E eu espero que vocês não tenham gostado desse capítulo, tanto quanto eu também não gostei. E torçam para que a próxima rodada chegue o quanto antes para salvar esse mangá, que cada dia está se tornando uma decepção ainda maior para todos os fãs, e que também vê um lutador ainda mais emocionante na próxima batalha, e que todos vocês queiram assistir os vídeos que vamos fazer sobre eles. Então se inscreva no canal e ative o sininho para quando isso acontecer, todos vocês estarem muito bem avisados.